Notícias climáticas me assustam. A natureza vem avisando e não é de ontem. O que será da geração que vem chegando? Pra onde vai o futuro sem água na fonte? Há muitos milhões de anos essa terra linda tem sido nossa morada, mãe generosa. Agora no seu ventre abriu-se uma ferida. Só cura se a humanidade for cuidadosa. As veias desse corpo chão estão se entupindo. Onde vamos reclinar nossas cabeças? Quem poluiu os rios brincou com a sorte. Quem descuidou da vida perdeu o seu norte. A terra está ficando quente, seca. Não adianta chorar quando chegar a hora. Se ainda há tempo, o momento é agora de salvar nosso planeta. Quantas histórias de vidas construídas por séculos, séculos, amém. Vida tão bela, planejado pra ser o jardim da vida. Nosso globo tá correndo risco de virar tapera. Tem coisas que o homem precisa ter mais cuidado, coisas que ele não sabe reconstruir. A semente, a água, o ar purificado. Se acabar não teremos pra onde ir. As veias desse corpo chão estão se entupindo. Onde vamos reclinar nossas cabeças? Quem poluiu os rios brincou com a sorte. Quem descuidou da vida perdeu o seu norte. A terra está ficando quente e seca. Não adianta chorar quando chegar a hora. Se tem que agir, o momento é agora de salvar nosso planeta. As veias desse corpo chão estão se entupindo. Onde vamos reclinar nossas cabeças? Quem poluiu os rios brincou com a sorte. Quem descuidou da vida perdeu o seu norte. A terra está ficando quente e seca. Não adianta chorar quando chegar a hora. Se ainda há tempo, o momento é agora de salvar nosso planeta. Vamos lá dar início a mais um encontro do FBONS, encontros mensais que nós estamos tendo desde 2021, sendo que hoje o tema é educação ambiental, né, e com o título As perspectivas da educação ambiental frente às mudanças climáticas. Nós vamos ter aqui, inicialmente, uma apresentação por parte da companheira Jaque, que faz parte também da coordenação do FBONS, apresentando como provocação para o debate uma sistematização das propostas de educação ambiental que surgiram durante a Conferência Nacional do Meio Ambiente nos estados, né, e nos estados não, até agora, né, porque foram feitas livres e nos municípios, tratando do eixo 4 sobre governança e educação ambiental. Essa apresentação foi sistematizada a partir da plataforma da quinta conferência, à luz dos eixos da cúpula dos povos, como a COP30. Eu sou Maurício Lacha, eu vou moderar
como representante da comissão da coordenação nacional do FBONGS, e nós vamos ter hoje como debatedores Tadeu Ribeiro, da Comunidade Educacional de Pirinópolis, da Reeducação e Informação Ambiental de Goiás, e da REBEA, né? E também já participou da REJUMA, Rede de Juventude e Meio Ambiente. Também teremos a participação de Irene Carniato, que é da Reeducação Ambiental do Paraná, tem um protagonismo muito grande de história, né, na área de educação ambiental, também é da REBEA, coordena a Câmara Técnica de Educação Ambiental Climática do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e que é coordenadora atualmente da Resiliência Climate International Research Network, a RIPEC. Rejane Ferreira é a outra nossa debatedora, observadora do canal do Cunha, Organização de Mulheres de Atitude, da Rede de Mulheres Ambientalistas da Latinoamérica e do Grupo de Pesquisa Saúde, Ambiente e Saneamento da Escola Nacional de Saúde Pública. E também teremos, avançando no nosso debate, colaborando na nossa reflexão, Maria Henriqueta Raimundo, da ANPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, coordenadora do Monitora Educação Ambiental, Sistema Brasileiro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas na área de Educação Ambiental, né, e integra o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental GTEA, né, da CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Então, temos um conjunto de 4 importantes debatedores para aprofundar nesse tema da perspectiva de educação ambiental diante das mudanças climáticas. E lembrando que esse ano é um ano super especial, estamos aqui não só acompanhando a Conferência Nacional do Meio Ambiente, agora entrando na sua etapa estadual, mas também teremos esse ano os BRICS, né, no Brasil, o encontro dos BRICS, e, logicamente, vamos além do calendário extenso que teremos no ano, Dia das Águas, Dia da Terra, Dia da Biodiversidade, Dia do Meio Ambiente, Dia da Amazônia, Dia do Cerrado, Dia da Caatinga. Vamos desembocar tudo isso na COP30 e também na Cúpula dos Povos, né? Então, é nesse cenário, né, que nós estamos refazendo a reflexão, lembrando também que o FBONGS tem, antes da abertura da fala para os demais presentes, nós vamos apresentar também uma proposição de um projeto de lei de iniciativa popular para resgatar o que tinha no Código Florestal sobre a educação ambiental de massa, a obrigatoriedade dos meios de comunicação, e nós vamos fazer isso depois dos debatedores fazerem suas contextualizações e a apresentação da companheira Jaqueline Guerreiro com essa síntese, né, da proposta de educação ambiental no eixo 5 de governança e educação na conferência. Então, vamos avançar, vamos ter mais ou menos, para cada debatedor, 10 minutos, e iniciando agora com a companheira Jaqueline Guerreiro. Jaqueline, a palavra é sua. Obrigada, Maurício. Boa noite a todos. Eu sou Jaqueline Guerreiro, educadora ambiental, integro a Rede Brasileira de Educação Ambiental e o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. Em primeiro lugar, eu queria, dando continuidade à fala do companheiro Maurício, que esses encontros mensais do FBONGS, eles estão naquela dimensão dos diálogos interredes. Então, os diálogos interredes, eles são um espaço político de anos, né, capitaneado pela REBEA, capitaneado pelo FBONGS, que busca essas convergências políticas no sentido de fortalecimento e enraizamento, né, de ações socioambientais nos territórios. Então, nós temos a concretização desses diálogos interredes nos fóruns brasileiros de educação ambiental, desde o 5º Fórum, em Goiás, em 2004, nós temos a concretização desses diálogos interredes em várias lives durante a pandemia,
organizadas pela Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, sob a batuta do Fidelis Paixão, que infelizmente faleceu, nosso Fidelis Paixão. Nós temos a concretização desses diálogos interredes nesses encontros aqui do FBONS. Foram vários encontros e que vocês podem acessar essa riqueza, né, de discussão. E os diálogos interredes também se concretizam quando a gente consegue tecer convergências para ações em determinados momentos. Por exemplo, nas conferências de políticas públicas, né? Nós há muitos anos, né, as conferências de políticas públicas, elas não foram realizadas, e nós temos, então, agora, essa conjuntura de retomada das conferências de políticas públicas, e, nesse sentido, a gente precisa tecer convergências para atuação de forma robusta nessas conferências de políticas públicas. E esses espaços, né, como esse aqui, desses encontros mensais do FBONS, eles têm essa perspectiva, né, de diálogos, de construção de convergências possíveis para que a gente possa atuar de uma forma mais orgânica nos espaços de controle social e aqui diretamente nas conferências de políticas públicas. Muito bem, estamos no processo da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Nós tivemos uma primeira incidência política organizada com relação a essa 5ª Conferência, quando o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, notadamente o Ministério do Meio Ambiente, a Coordenação de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, convidou, né, e organizou toda uma sistematização das deliberações das 4 conferências anteriores. Então, foi um momento riquíssimo também de um encontro virtual, em que foi possível que tivéssemos um quadro, né, dessas deliberações. Então, o que foi deliberado nas conferências anteriores que pudesse servir, né, de instrumento para que a gente pensasse a nossa incidência na 5ª Conferência. De um lado, isso foi bastante importante para a própria incidência do órgão gestor nas estruturas, né, nas instâncias institucionalizadas, trazendo perspectivas para que a 5ª Conferência tivesse, né, uma dimensão de educação ambiental. Então, essa dimensão de educação ambiental, que integra o 5º eixo dessa conferência, ela não nos foi dada. Então, é necessário que tenhamos clareza disso, né? Ela não existia a dimensão de educação ambiental nesta 5ª Conferência. Foi necessário uma incidência política do Ministério do Meio Ambiente, através da Coordenação de Educação Ambiental, nas discussões, né, relacionadas à construção dessa conferência, no Conselho de Meio Ambiente, por exemplo, trazendo a perspectiva da importância da dimensão da educação ambiental, como também a incidência do FBONS. Então, o FBONS está nesses espaços institucionalizados, no CONAMA, na coordenação nacional, na comissão nacional, e também fez uma incidência bastante forte para que existisse uma dimensão de educação ambiental nesta conferência. E aí o 5º eixo teve, então, a inserção da educação ambiental, e aí temos, então, governança e educação ambiental. Então, essa é a primeira cutucação, né, que eu queria trazer para vocês. A fragilidade
e a quase invisibilidade em que a educação ambiental se encontra neste momento. Uma das razões que todos nós comentamos, verbalizamos em vários espaços, tem a ver com o desmonte das políticas públicas de educação ambiental, né? Temos um dossiê, fizemos várias ações relacionadas à resistência contra o desmonte, porém, a pergunta que fica é, será que foi só o desmonte que levou a esta situação de a educação ambiental não aparecer de forma robusta, praticamente em lugar nenhum? Então, gente, é uma questão importante para a gente começar a refletir, né? O ano passado tivemos o Mercosul Social, e não foi nem a educação ambiental que não apareceu em nenhum GT, foi a palavra educação. Então, no Mercosul Social, foi um encontro aqui no Rio de Janeiro, que teoricamente traria as perspectivas da sociedade civil organizada de todo o Mercosul, dos países do Mercosul, e a palavra educação não foi citada em GT nenhum. Nem comida, segurança e soberania alimentar, né? Então, na minha fala como representante do FBONS, que eu estava lá, eu comentei sobre isso. Tivemos o G20, né? E toda a perspectiva de termos participação social, como nunca antes, né? Foi em todos os encontros do G20, né? O Brasil trouxe essa perspectiva bastante midiática, mas trouxe essa perspectiva que a nossa reunião no Brasil vai ser diferenciada, vai ter participação social, e aí foi possível ter algumas brechas. Educação ambiental não existia em nenhum texto base de discussão, nenhum. Fomos nós, inclusive Regiane aqui presente também, que levamos, enquanto educadoras ambientais engajadas, levamos o conceito de educação ambiental e conseguimos que efetivamente ele fosse incluído, né, no texto final do C20, que era o espaço da sociedade civil, como também no texto final do G20 social, né? Então, lutamos também para que entrasse esse termo. E na própria Cúpula dos Povos, rumo à COP30, que é o espaço da sociedade civil refletindo sobre as falsas soluções que a COP30 traz, também não temos educação ambiental, também não conseguimos pautar a educação ambiental como um eixo da cúpula. O que temos é educação, formação e educação popular. Então, a educação popular é uma metodologia, é um eixo metodológico, né, uma razão de ser da educação, inclusive da educação ambiental, já que a nossa educação ambiental nas políticas públicas estruturantes e nos nossos fazeres é freiriana. Mas nem na Cúpula dos Povos, que seria o nosso espaço, sociedade civil, conseguimos que a educação ambiental fosse vista como um eixo importante a ser considerado, tá? Então, assim, essa é a realidade, a gente tem que pensar sobre isso, e pensar sobre isso a partir de dados concretos. Então, o que nós pensamos foi, vamos ver, então, o que já está lá, né, colocado como deliberação, né, de educação ambiental, na dimensão de educação ambiental, na plataforma da 5ª conferência, no eixo 5, que é exatamente governança e educação ambiental. Vamos ver o que está lá, tá? Eu peço aí a Helena, por gentileza, de colocar apenas uma lâmina, e aí nós fomos vendo, né? Nós fomos lendo, proposta por proposta que está lá. São mais de 1.300 propostas já
cadastradas lá nesse eixo, tá? E na leitura dessas propostas, emergiram, não sei se vocês estão vendo aí, emergiram até o momento 10 grandes eixos, digamos assim, não temas nem público-alvo, eixos, podemos dizer assim. Emergiram, né, esses 10 grandes eixos, né, em que grande parte do que foi colocado lá poderia ser inserido nesses eixos. Pensamos, nós, FBONS, que esse encontro aqui seria um primeiro encontro, porque a riqueza desses eixos, a riqueza do que está lá, as presenças e as ausências, ou quase ausências, do que está lá postado, os aperreios a partir da leitura do que está lá postado, merecem outros encontros como esse, merecem análise mais pormenorizadas, mas nesse nosso encontro, nós pensamos em apresentar esses eixos, já está, né, nas mãos dos nossos 4 debatedores, como um primeiro momento de reflexão, né? Olha o que apareceu. Desde a quase ausência da água, né, quanto à presença gritante do que está aí colocado como eixo 1, que é o desejo, a busca, a necessidade que está lá alocada, inscrita em grande parte, né, das propostas que lá estão, por uma disciplina de educação ambiental no ensino básico, né, que é um debate há décadas nossa, né? Então, isso emerge das propostas que estão lá na plataforma de forma gritante. Também emerge lá conceitos vários sobre a questão da educação ambiental alinhada à questão das mudanças climáticas, do colapso climático, das emergências climáticas, esses conceitos que vai depender dos posicionamentos político-ideológicos de quem está a discutir sobre essa questão, né? A Irene vai poder colocar um pouco isso, né? Então, são vários conceitos que estão lá. Uma outra coisa que emerge, e que vai ser interessante, talvez no outro encontro, a gente realmente colocar de forma bem concreta, é a solicitação, a sugestão, a necessidade que emerge também dessas propostas de construção e implementação de políticas públicas de educação ambiental. Mas o que é interessante, que quando você coloca quem está sugerindo e de que território está sendo sugerido, existem territórios que já possuem a sua política, tá? E o seu programa de educação ambiental, então é plausível supor que as pessoas que estão a sugerir e que colocaram essas propostas desconhecem que existem já as políticas públicas de educação ambiental. Esse desconhecimento também emerge quando se solicita em algumas dessas sugestões lá na plataforma, dessas propostas que estão lá inscritas na plataforma, que temos que ter matriz, essa palavra nem aparece, mas eu estou aqui condensando as propostas nesse conceito, uma matriz de monitoramento de políticas públicas de educação ambiental, como também de meio ambiente. Então, também é razoável supor que as pessoas também desconhecem o Monitora EA. E, por fim, uma outra cutucação que eu queria fazer
é que emerge também, né, quando a gente vai fazer esse simples levantamento, né, foi um simples levantamento, temos que continuar, como eu já falei, uma análise mais sistemática, mas emergiu várias propostas, né, de centros de educação ambiental, de núcleos de educação ambiental, de centros regionais de educação ambiental, alguns vinculados a outras propostas que emergiram de recursos para a educação ambiental, de fundos de educação ambiental, que possam realmente concretizar a educação ambiental nos territórios. É muito interessante, né, que os centros de educação ambiental e os seus conceitos similares, né, que aparecem, eles foram política pública estruturantes, não são mais, mas eles continuam sendo vistos, né, com essa possibilidade, com essa riqueza, né, ou com essa possibilidade, né, de ter um centro de educação ambiental no território e isso fortalecer a dimensão de educação ambiental daquele território, seja em políticas públicas, sejam em ações da sociedade civil. Então, esses são as questões que eu trago aí para cutucar todos vocês quatro, tá? E eu, como o título que nós quisemos dar, e aí para terminar, e aí já chamar a Irene, né, como a nossa primeira debatedora, o título que nós demos inicialmente foi esse, porque a quinta conferência tem como eixo a questão, né, das mudanças climáticas, das emergências climáticas, como também a sexta conferência infanto-juvenil de meio ambiente. Então, a nossa primeira suposição foi que nas propostas desse nosso eixo apareceria bastante educação ambiental, alinhada, vinculada, enfim, à questão climática, mas não foi assim. Ela não aparece muito, tá, Irene? Então, temos um percurso imenso aí, né? Então, eu passo a palavra para a Irene, para talvez trazer algumas luzes a todo esse panorama. A palavra está com você, querida Irene. Muito obrigada, Jaqueline, grande companheira de tanto tempo, não é? Que estamos aí nesta luta, junto com a Henriqueta, junto com o Tadeu, junto com tantos outros, né, Maurício, há tanto tempo também aí, e aí, conhecendo mais de perto agora a Rejane, o Alceu e também a Helena, né, que está aí conosco. É tão bom ter esses jovens. Muito obrigada, Helena, por nos ajudar e nos receber aqui, não é? Jaque, muito obrigada pelo convite. Você sabe que nós estamos juntos, esse grupo que eu acabei de citar, desde a década de 80, lidando com educação ambiental e trabalhando. E eu quero falar um pouquinho rapidamente desse histórico, né, da parte que para importante, mas aí você nos traz, desde 80 estamos trabalhando, fazemos parte como facilitadoras, né, da REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Nós temos aí, nos 27 estados, nós temos núcleos e representações, né, de redes de educação ambiental estaduais, temos redes temáticas de educação ambiental, temos políticas de educação ambiental estaduais em quase todos os estados. Eu não ia falar sobre isso, não levantei se algum ainda não tem, mas a gente sabe, sem dizer, claro, da nossa política desde 99, política federal, né, que nós temos muito bem articulada. Muitos municípios já têm a sua política de educação ambiental, inclusive o meu. Eu falo de Cascavel, no Paraná, oeste do Paraná. Estou muito próximo aqui da Tríplice Fronteira,
Brasil, Paraguai e Argentina, que muita gente conhece, né? É bom falar assim, a pessoa situa onde é que você se encontra, qual território é esse. E aqui nós já temos a política, claro, um trabalho nosso, juntamente com os outros educadores ambientais. Trabalhamos aqui também com a Tríplice Fronteira, o grupo de Itaipu Binacional de Formação de Educadores Ambientais, o FEA, tão conhecido, né, do Ministério de Meio Ambiente e de Educação, que lançou junto este programa já há quanto tempo? E aí vem Jaqueline nos trazer a constatação de que nós quase estamos invisíveis ainda. E aí a gente pergunta, né, Jaqueline, que fenômeno social é esse? O que está acontecendo? Em partes, nós temos a resposta. Mas não é toda a resposta. Nós temos um desmonte, tivemos um desmonte terrível das políticas públicas, nós tivemos um desmonte de toda a organização política social do nosso país nos anos passados. Nós, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, sentimos esse desmonte. Eu estou no Fórum Brasileiro, não estou só na REBEA, na Rede Paranaense de Educação Ambiental e na Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental, que é a REASUL, né, a qual eu tenho muito gosto de estar como facilitadora há já tantos anos, mas eu também faço parte do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, que é um órgão da sociedade civil ligado à presidência da República, diretamente ao governo federal. Ele tem esse papel. E eu estou desde 2016 para 2017, talvez o Maurício tenha conhecido, o nosso saudoso Sirquis, né, que me fez o convite, e está ele dizendo, eu sei, nós que somos dos antigos conhecemos essas pessoas, não é? E ele me fez o convite e eu comecei a participar representando a educação ambiental. Mas durante o governo anterior nós não tivemos nenhuma reunião. Não tivemos nenhuma estruturação. Então, foi um desmonte imenso. Nós avaliamos 20 a 30 anos de desmonte. Mas, Jaqueline, você disse para eu trazer alguma luz, então eu não vou ficar na lamentação. Vamos a alguma luz. Nós temos pessoas, educadores ambientais articulados nesses 27 estados. Nós temos, não temos, Jaqueline? Nós temos. Não temos, Henrique? Nós conhecemos. Tadeu conhece, nós conhecemos. Nós temos juventudes, grupos da juventude articulada. Queríamos mais, mas nós temos. E são bons, são ótimos. Nós temos também as redes outras, e nós temos as redes por temas, né? Que também fazem parte da malha da REBEA, mas nós temos outras redes que são mais acadêmicas, que são mais das universidades, e elas estão pesquisando e elas estão trabalhando. E neste sentido, um alento foi que agora, claro, com o governo Lula organizando de novo esta política, revisitando esta política, nós tivemos alento, porque nós tivemos financiamento, nós tivemos bolsas para os nossos alunos, condições de trabalho, e o trabalho está fluindo muito bem, porque ninguém parou, nós continuamos. Então, eu quero dizer que hoje, eu estou, como Jaqueline já disse, Maurício também citou, eu estou coordenadora da Câmara Temática Nacional de Educação Ambiental Climática do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. E quando eu recebi este convite, antes de aceitar, eu fui para a reunião da REBEA, levamos esta pauta e nós recebemos o apoio. E Jaqueline está lá na Câmara junto, Henriqueta está lá na Câmara junto, e muitos outros estão lá na Câmara junto. E o que então nós estamos vendo, percebendo?
que nós podemos e nós precisamos com muita urgência, agora já para a COP30, vocês diriam assim, vocês não estão atrasados? Estamos, eu sou muito honesta, estamos. Mas nós estamos trabalhando e lutando bravamente, não é? Para que as coisas aconteçam, porque nós não tínhamos e ainda não temos claramente uma organização da educação e da educação ambiental, muito menos educação ambiental climática, para a COP30, não é? Mas nós estamos organizados, o que nós precisamos é a maior organização da própria direção, eu vou usar essa palavra, a presidência da COP, é isso que nós precisamos. E nós, então, estamos lutando e nós estamos percebendo da seguinte maneira, se nós conseguirmos, e nós podemos, e aí vem a Riqueta com o Monitora EA, maravilhoso, ela vai falar disso, eu não vou falar disso, eu só vou citar, o Monitora EA levantando todos os indicadores da educação ambiental no país e, principalmente, levando isto presencialmente em muitas reuniões, em muitas capacitações. E nós, então, nós percebemos assim, que se nós levantarmos o que a REBEA faz com as suas redes, que se nós tivermos os dados do que as universidades faz com as suas redes, o que os estados fazem com as suas redes, e com seus pesquisadores, e se nós também pegarmos isso tudo e nós conseguirmos dar visibilidade, Jaqueline, ninguém segura este grupo, porque nós fazemos muito e o número de pessoas engajadas é muito grande. Então, nós não estamos atrasados, nós estamos trabalhando nas bases, nós estamos trabalhando na estruturação. E nós, então, ano passado, recebemos essa função de coordenar a Câmara Temática de Educação Ambiental Climática. Durante o ano passado, que foi pedido para nós, eu vou tentar aqui, eu gosto de falar assim, vou tentar compartilhar uma tela com vocês. Deixa só abrir um pouquinho aqui. Foi? Tá, para mim, eu estou ouvindo vocês e estou vendo a minha ali do lado, ok? Mas se vocês estão vendo bem, ok. Então, nós temos aqui hoje, então, eu represento um pouco, né, deste Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima através da Câmara Temática de Educação Ambiental Climática. Então, o que nos foi pedido? Foi nos pedido para fazer um plano de trabalho 2024 e 2025. Nós nos reunimos, trabalhamos bastante e realmente nós fizemos este plano. Então, pensando sempre, quais são esses desafios para o enfrentamento dos problemas socioambientais? Nós temos trabalhado, Jaqueline deu uma cutucadinha nisso e pediu que eu falasse, nós temos trabalhado com a ideia de usar o termo educação ambiental climática. Por que isto? Veja, educação é bastante redundante. Educação não precisava ser ambiental, porque educação por si só já deveria ser educação ambiental. Toda educação deveria ser ambiental. Mas, infelizmente, nós não tivemos uma educação ambiental como nós gostaríamos que ela realmente alcançasse o que a gente precisa quanto uma educação ambiental para o povo brasileiro. Portanto, nós passamos a ter uma educação chamada de educação ambiental. E agora, devido às mudanças do clima, que nós sabemos muito bem quão difíceis elas estão e como elas estão aí, alcançando a todas as pessoas, de modo geral, aos pobres, às crianças, aos idosos, aos necessitados, aqueles que têm necessidades especiais. Nós, então, estamos chamando a educação ambiental climática para que ela tenha a abertura que o Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima pode proporcionar. Então, a gente eu percebo que a REBEA aceitou isso, entendeu isso, está conosco nisso. Então, só entendam que é para chamar atenção para o ambiental e para o clima. Essa é a ideia.
senão nós não conseguimos avançar nesse sentido. Então, nesse plano de trabalho 2024-2025, nós fizemos muitas metas e já temos trabalhado em muitas delas, porque, como eu disse, nós não paramos nunca, nós continuamos. O que nós estamos agora é tentando, não é, Henriqueta? Na verdade, é mapear todas essas atividades que temos desenvolvido, vou chamar assim, porque tem hora que é programa, tem hora que é projeto, tem hora, né, que tem diferentes configurações, as atividades que nós temos desenvolvido, todos em conjunto, e dar visibilidade a cada um que já está fazendo, e se quiser, dar espaço para que este projeto, que é um bom projeto num estado ou numa universidade, ele pode servir como um piloto que ganhe o território nacional e não ficar fazendo novamente o mesmo que já muitas pessoas fizeram e já estão fazendo. Então, nós trabalhamos com como lema aí dos pilares para enfrentamento climático, a educação, educar com ação. A educação ambiental, ela é transformadora, ela não é apenas de falar, ela não é apenas teórica, eu sempre digo, ela é, na prática, fazer as atividades e fazer nós temos sempre que fazer, junto com a comunidade, quais são as necessidades que ela tem. E após esse mapeamento e levantamento e planejamento, nós temos que incidir na prática nesta comunidade, para mudar realidades, para contribuir para a melhoria deste ambiente e dos problemas ambientais que foram levantados. Informação. Aí, Jaqueline, talvez a gente possa alcançar um pouco mais, então, usando as mídias todas que, em conjunto, para nós informarmos melhor, para tirar um pouco dessa invisibilidade e a participação, né? Participação das comunidades. Eu passo rapidamente. Então, sabendo que a gente tem o Acordo de Paris, que nós deveríamos ter até 2030 50% dos gases de efeito estufa neutralizados, e até 2050, 100% dos gases de efeito estufa neutralizados, quais ações serão necessárias para limitar o aquecimento global e para nós trabalharmos com a vulnerabilidade, melhorando, não é? Quais são a adaptação das comunidades e de todo, ou do município, ou dos estados, para enfrentamento dessas mudanças do clima. Então, aí nós temos, já que nós precisamos tentar evitar ao máximo chegar a 2 graus, e nós já passamos de 1,5 grau, nós vimos Carlos Nobre dizendo isso com muita segurança, então nós estamos numa rota já bastante mais acelerada do que nós deveríamos, porque nós o planejamento e a perspectiva era que até 2044 a gente se mantivesse em 1,5 grau, e nós já alcançamos, estamos muitas vezes quase passando disso, e nós precisamos agir de forma agressiva hoje, se nós quisermos limitar até a chegada de 2 graus. Por que isto? Só porque eu estou falando diretamente, mas deixa eu falar esse porquê, que todos sabem, mas a live vai para o YouTube, né? Então nós precisamos informar melhor. Porque se nós estivermos de 1,5 grau a 2, os desastres ambientais e socioambientais serão tão fortes e tão intensos e tão próximos uns dos outros, a frequência é muito alta, que nós teremos grande dificuldade. E Jaqueline falou, segurança alimentar nutricional, fala de água e fala de comida. Eu me preocupo muito com isso, além da moradia, é claro. Então, esses 3 itens, e claro, emprego, né, gente? Porque também, se a pessoa não tiver nenhuma fonte de renda, como vai sobreviver? Então, são muitos itens, mas tem alguns que são fundamentais. A moradia, o emprego, a água e a comida. Isso é o mínimo que o ser humano pode precisar. E nós temos essa preocupação. Então, o Fórum, olha, já em 2018, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima recebeu
do presidente da República uma missão de fazer um programa, de pensar as diretrizes de um programa para a gente ter essa redução. Só que o Brasil tem se colocado como uma emissão líquida zero, coloquei em vermelho lá, em 2060 e não 2050. Já se dizia que talvez a gente não conseguisse em 2050, mas nós estamos lutando para ver se a gente mantém essa régua em 2050. E aí, quando o ano passado o presidente Lula disse que estava, vamos dizer assim, o que diz a lei, né, alterando a lei 9795, que é a nossa lei da política de educação ambiental, nós ficamos muito preocupados, mas eu até coloquei em letras maiúsculas ali. Na verdade, ele não alterou a lei, ele complementou a lei, porque não mudou nada do que nós tínhamos já pactuado e decidido. Simplesmente dizendo que tinha que assegurar, a partir de agora, atenção às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade e aos riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais no âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, a gente teve uma complementação e não, na verdade, uma alteração, porque eu, pelo menos, e acho que Jaqueline, nós falamos e tal, ficamos muito preocupados. Então, por isso que surge aí a Câmara Temática, que nós já falamos, nacional, pensando um plano de 2024-25, que foi pedido, mas eu disse claramente, desde o ano passado, que nós faríamos um plano 2024-25, vou fechando por aqui, e nós faríamos um plano de 10 anos, depois desses 2, que era o que estava sendo pedido como tarefa para o governo federal. Estamos construindo agora, com aquele plano de 2024-25 que está pronto, não acabado, que nunca estará acabado, sempre vai receber as contribuições. Nós estamos trabalhando com um plano decenal que vai de 26 a 35, e todas estas questões que estamos debatendo, Jaqueline, nós devemos olhar o que vamos pactuar nas conferências, na rede, no fórum, na COP30 e trazer para este plano, porque este plano, ele está sendo pensado como o que o presidente Lula tem dito, a ministra Marina tem dito, Ana Toni, enfim, todos os outros, Marcos Sorrentino, nosso grande amigo, né, da educação ambiental, tem dito. Nós estamos trazendo, pensando em ajudar com esta Câmara Temática, juntos, articularmos melhor este grande coletivo nacional ou brasileiro, que para nós é o da educação ambiental, né, Jaqueline? Eles podem chamar como quiserem. Para mim, eu não tenho problema, eu não brigo, gente, por nomes. Eu quero saber do trabalho, Então, nós queremos trabalhar junto e aqui está o nosso convite para você, que você venha participar conosco dessa Câmara Temática, porque não é uma representação, é cada pessoa que quer vir, porque vai ser um grande coletivo, vai ser parte dele. Os ministérios vão fazendo o coletivo e nós vamos juntos. Então, e aí é isso. Uma governança climática multinível, trazendo primeiro, logo em cima aqui, a sociedade civil organizada. Aqui do lado está no apoio e na sustentação o governo federal, estadual, municipal, IDF, claro. E aí vem também a academia, que são as universidades, institutos de pesquisa e tudo mais, o setor privado, a escola, para que a gente possa trabalhar essas diferentes vulnerabilidades aos riscos climáticos, que a gente possa trabalhar as diferentes capacidades, os diferentes níveis e as diferentes realidades, porque se a gente não trabalhar a realidade do território, cada um no seu lugar, não existe um recado, não existe um modelo pronto. A educação ambiental não trabalha com modelo pronto. E aí nós pensamos nesse grande coletivo com todos nós juntos. As redes, as universidades são os grandes braços que a gente tem, articulação. Os reitores e os pró-reitores de pesquisa e de extensão já estão preparados para levar para as universidades essas propostas que nós vamos pactuar, para que eles possam, para que todas as universidades possam trabalhar em conjunto. Então, é muito bom para nós pensarmos isso. E
E aí, nós queremos também apoiar a elaboração dos planos municipais de adaptação à mudança do clima. Com este olhar nosso, este olhar que traz todo o território, que traz todos aqueles que nós precisamos olhar com maior atenção, que são os mais vulneráveis e todas as vulnerabilidades. Bem, então, esses são os pilares que a gente gostaria de estar apresentando. Não quis detalhar o plano ainda. Já deixo um convite aqui, oficial, dia 7 agora, de março, às 14 horas, nós teremos uma reunião da Câmara Temática. Dr. Paulo Nobre vai fazer a palestra para nós, a conferência, e depois nós vamos discutir este plano ali e ainda mais, nós já fizemos uma pesquisa e quem participa, já são 148 pesquisadores na Câmara Temática, ou pessoas, enfim, para nós todos são agentes, né? São educadores. Então, esses 140 educadores definiram 7, mais 2 são de estruturação, 5 metas que eles acham que são as mais importantes para a gente trabalhar nacionalmente a partir de começo de março agora. Então, dia 7 a gente lança para trabalhar em todo o território. Muito obrigada, eu espero que a gente juntos nós façamos toda a diferença. Nós temos este ano, o ano que vem, para trabalhar muitíssimo para que este programa apareça, e o nome Educação Ambiental e Educação apareça, né, Jaqueline? Que saia dessa invisibilidade, que as pessoas pensem e falem isso, e conversem em suas rodas, falem em suas casas, esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Obrigada, Irene, pela sua explanação e as informações sobre o que anda acontecendo no Fórum Nacional de Mudanças Climáticas e esse plano de educação climática. Eu informo aos demais presentes que nós vamos terminar as 3 palestras bem rápidas, 10 minutos, as demais, e aí abrimos a palavra para perguntas e respostas, tanto pelo chat quanto aqui pelas inscrições. Vamos agora passar a palavra para a Henriqueta, focando, se possível, nos 10 minutos, para que a gente não tenha condições de que outras pessoas intervirem, e vamos adiante aí com a Henriqueta, depois eu passo para os 2 demais palestrantes, e agradeço a Irene pelo conteúdo e demonstração no Brasil e no mundo. Vamos lá, então, Henriqueta. Obrigada, Maurício. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro tão importante, né, para a educação ambiental, para o enfrentamento das mudanças climáticas. Agradecer a Jaqueline, em especial. Agradecer aí meus colegas debatedores, então, o Tadeu, Rejane, Irene, querida, né? Então, estamos aí juntos, faz tempo nessa caminhada, né, gente, nessa jornada. E aí, a partir das provocações da Jaque, eu fiquei aqui pensando, né? Então, eu não preparei uma apresentação, porque eu queria ver o que vinha, né, dos debates, para pensar e formular a minha reflexão. E aí, com as provocações que a Jaque fez, com a sistematização que a Jaque fez, super importante, Jaque, quero parabenizar você, que está aí sempre atenta, sempre ligada, né, trazendo as coisas quentes para a gente, né, isso é super importante para a gente fazer as análises. Então, para mim, o que vem, né, gente? Vendo a lista, né, e alguns pontos específicos, então eu concordo com a Jaque que um primeiro ponto é realmente fruto aí de um desmonte que nós passamos das políticas públicas de modo geral, né, e a educação ambiental também foi afetada, também passou por esse desmonte, que foi comprovado, né, que a gente fez, então, alguns estudos demonstrando, mas tem outras coisas também, né, que a gente pode refletir e analisar.
Então, e para mim, um desses pontos são os recursos financeiros escassos para a educação ambiental, historicamente, né? Então, sempre a educação ambiental viveu desse problema, né, de não ter recursos. Então, acham que a educação ambiental acontece por um milagre divino, né, que todo mundo tem boa vontade, todo mundo é apaixonado, e aí vamos lá, né, fazer educação ambiental, e a gente sim, né, apaixonado, a gente faz, estamos aí já, né, nessa luta voluntária há anos e anos, nessa militância. Mas a educação ambiental, quando a gente pensa em políticas públicas de educação ambiental, nós não podemos pensar apenas em militância e voluntariado. Então, a gente precisa de políticas públicas sólidas, né, de políticas públicas institucionalizadas. E uma política pública institucionalizada é uma política pública que tem recurso financeiro. Se não tem recurso financeiro, né, ela está frágil. Aí temos as lacunas também, né, de formação, de informação, e uma coisa vai puxando a outra. Então, a falta de recurso faz acontecer, né, a falta ou a carência, a escassez de processos formativos capilarizados, né, processos formativos e informativos que cheguem, né, em todas as bases territoriais, que aconteçam em todas as bases territoriais. Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente precisa de uma educação ambiental em larga escala, né, com capilaridade, enraizada nos territórios. E, para isso, a gente precisa, então, de recurso financeiro. Uma outra coisa, né, que vem imediatamente, já que quando você faz as provocações, é que a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, né, que completou 25 anos no ano passado, e nesses 25 anos, infelizmente, os entes federados ainda não se deram conta que eles têm obrigação de fazer suas políticas municipais de educação ambiental. Então, a gente tem as políticas estaduais de educação ambiental, né, que umas melhores, outras mais frágeis, mas podemos dizer que tudo bem. As 27 unidades federativas têm uma política de educação ambiental, mas quando a gente olha para os mais de 5 mil municípios, a gente tem menos de 200 municípios com políticas municipais de educação ambiental, e isso é muito grave. E a Lei 9795 de 99 aponta que é responsabilidade dos municípios também terem suas políticas municipais. Então, a gente está muito defasado, né? A gente precisa, assim, sabe, trabalhar urgentemente para que os municípios assumam essa responsabilidade. Aí, um outro ponto que eu quero trazer é sobre 3 dimensões de análise de políticas públicas, aí de modo geral, mas trazendo, então, para a educação ambiental. Então, a gente tem 3 dimensões de análise, que o termo, né, está em inglês, mas porque não tem uma tradução exata para o português, mas eu vou falar aqui no português, tá? Então, é a dimensão da policy, né, que significa o quê? A materialidade da política, o conteúdo técnico da política. A policy significa os projetos, os programas, né, que dão materialidade, concretude. Aí a gente tem a dimensão da polity, que é o arcabouço institucional, que são as regras, as normas, né, a institucionalidade das políticas públicas. E a gente tem a politics, que é justamente a negociação política que uma política pública precisa ter. E quando a gente analisa essas 3 dimensões no campo das políticas públicas de educação ambiental, o que acontece? Que a gente vê que a policy, que é o conteúdo técnico das políticas de educação ambiental, elas avançaram muito nesses 25 anos.
né? Então, a gente tem estudos e mais estudos dizendo a importância da educação ambiental, as metodologias, os referenciais teóricos da educação ambiental, né? Então, a gente tem um conteúdo e pesquisas, estudos e mais estudos que aprofundam o que é educação ambiental crítica, né? O que a gente precisa para fazer uma educação ambiental crítica. Porém, quando a gente verifica as outras duas dimensões, então a polity, né, as regras, as instituições, a gente verifica que a educação ambiental, as políticas de educação ambiental têm uma baixa institucionalidade, ou seja, elas são muito frágeis do ponto de vista das regras, das instituições, né? E a política, que seria a negociação política, para que essa política pública esteja o tempo todo em alta, esteja o tempo todo na agenda política de todos os governos, em todas as esferas, aí ela também é baixa, então ela também não se desenvolveu à altura. Então, a gente precisa dar um equilíbrio nessas três dimensões de políticas públicas de educação ambiental. Um outro ponto que eu quero trazer, aí já pegando o sistema monitorear, e eu estou correndo, tá, gente? Quando der meu tempo, me avisa aí, Jaque. Então, em relação ao sistema monitorear, né? O sistema monitorear, hoje, nós podemos afirmar, gente, com toda tranquilidade, que ele contribui para a governança climática, né? Ele contribui não só para a governança das políticas de educação ambiental, como ele contribui também, né, a partir da educação ambiental, da governança das políticas de educação ambiental para a governança climática. Por quê? Porque para a gente ter uma governança climática, denominam, né, não falam exatamente sobre educação ambiental, embora todas as características que estejam ali são características específicas da educação ambiental. Então, quero dizer que a gente precisa fazer algum trabalho, né, para incidir nos relatórios do IPCC, porque esses relatórios, eles incidem nas políticas globais, né, de mudança do clima, e aí a gente precisa fazer alguma coisa para ter esse diálogo. Bom, então é isso por enquanto, né? Obrigada pela oportunidade e seguimos aí juntos nos diálogos. Obrigada, Henriqueta. Tem tanta coisa, né? Que você traz, Irene trouxe, você traz, e questões fundamentais. Eu agora passo a palavra para o Tadeu, né, para ele fazer, enfim, as considerações, as cutucações que a gente fez. Você está com a palavra, Tadeu. Boa noite, vocês me escutam bem? Desculpa, Tadeu. Gente, eu vou pedir para essas manifestações elas não virem muito, porque fica, né, o som, tá bom? E ela tem um som, atrapalha. Isso, vamos lá, Tadeu. Então, boa noite a todos e todas. Primeiramente, aqui eu quero agradecer, né, ao FBONS pela iniciativa em propor esses diálogos interredes, uma ação que acontece de forma mensal e que promove aí importantes reflexões. Também quero aqui, né, agradecer a Jaqueline, ao Maurício Laxi e aos nossos debatedores que estão aqui, as nossas debatedoras, que enriquecem esse debate tão importante que é as perspectivas da educação ambiental. Eu fiz aqui algumas anotações, algumas coisas a Jaqueline já falou, mas que eu acho que é importante rememorar aos presentes, que é em relação à nossa PNEA, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi elaborada em 1999. E como bem disse a professora Irene, aconteceram algumas transformações do nosso mundo e também nesse processo. E aí a gente tem que pensar aqui, né, quais são as ações institucionais que vem acontecendo que, de alguma forma, fortalece a educação ambiental. A gente tem que lembrar que no ano passado, no Senado Federal, aconteceu um evento para celebrar os 25 anos
da Política Nacional de Educação Ambiental. Isso, dentro do Senado Federal, foi feita uma abertura com a presença da ministra Marina Silva e também a gente buscou aí reconhecer a importância e os avanços que nós tivemos. Né? Nessa programação teve uma abertura e teve 3 mesas de debates. E essa ação, ela foi organizada pelo órgão gestor, formado pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, em especial a força aí do Ministério do Meio Ambiente, dando todo um suporte que foi muito importante. E aí, eu queria lembrar o que a gente passou, né, nesses 25 anos da PNEA. A gente iniciou aí com o processo da estruturação da educação ambiental dentro do governo, né, e tentando irradiar isso para os territórios. Aí você teve a criação das conferências nacionais do meio ambiente, com 4 edições durante os governos petistas, que foi o tema do fortalecimento, gestão integrada, mudanças e resíduos sólidos. Aí veio um outro momento que a gente nunca pode esquecer, que foi o momento do golpe, do desmonte das políticas públicas de educação ambiental. E aí vem o nosso papel, né? Eu sou Tadeu Costa, eu faço parte da Rede Brasileira de Educação Ambiental e estou dentro do comitê assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, representando a REBEA, e também faço parte da Rede de Educação e Informação Ambiental de Goiás, que é qual? O papel das nossa sociedade civil, o papel das redes, da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, desses coletivos que ajudaram, né, a revelar à sociedade e em especial às instituições, ao Senado Federal e também ao Supremo Tribunal Federal sobre o desmonte das políticas públicas de educação ambiental. E aí, o que a gente vive agora, né? A gente vive agora uma oportunidade que é a reestruturação das políticas ambientais, né? Um órgão gestor voltando a funcionar, o comitê assessor se reunindo, promovendo e assessorando o governo federal sobre ações, eventos e políticas públicas que devem ser executadas dentro do território. E também a gente teve o retorno dos espaços de controle social. E a nossa 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que é uma oportunidade muito grande, que todos nós que estamos aqui precisamos estar, de alguma forma, envolvidos dentro dos nossos territórios ou a nível estadual, porque a gente vai ter agora as conferências, a etapa estadual, que é quando a gente vai ter aí um afunilamento das propostas que vão chegar para o nacional e também a eleição dos delegados. E o momento da conferência também é um momento da gente aglutinar forças. E é isso que a gente não pode perder de vista. Esse é o momento da gente se encontrar, da gente encontrar as nossas convergências. E aí sim, sairmos como educação ambiental, sairmos com a educação ambiental forte. E aí eu trouxe aqui quais são os nossos desafios, né? Na forma que eu interpreto a partir do relatório que a Jaqueline fez muito bem, como já tinha feito antes, em relação às 4 conferências, e agora, em especial, nessa última, nessa conferência, né, do que já vem de propostas. Eu acredito que um dos nossos desafios é capilarizar os espaços de controle social. Isso é algo fundamental. Nós precisamos entender que dentro dos territórios nós devemos estar organizados e ocupando os espaços, seja por meio dos conselhos municipais em defesa do meio ambiente, seja por meio das CIEAs, ou seja por outras propostas que nascem a partir da conferência, como as comissões interinstitucionais municipais de educação ambiental. A gente precisa ocupar esses espaços. E, para isso, a gente precisa qualificar também os nossos conselheiros, porque os nossos conselheiros saibam como incidir politicamente nas decisões dos gestores ou nos espaços de controle social. Eu vejo que a gente vive aí uma realidade, aí eu falo enquanto presidente do CONDEMA,
Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente aqui de Pirenópolis, que muitas vezes os nossos companheiros, né, colegas da sociedade civil, não conseguem elaborar muito bem as suas propostas e, em alguns momentos, não conseguem entre os integrantes da sociedade civil dialogar. E, quem sabe, junto do poder público, trazer pessoas para o nosso lado, trazer para fortalecer a nossa luta. E uma coisa que ficou muito clara para mim, tanto em relação à conferência local, quanto o que eu pude acompanhar das conferências em relação aos estados, né, em relação aos outros municípios, é o quanto que o tema do eixo 5, que foi uma conquista nossa, atrai as pessoas. As pessoas parecem enxergar a importância da governança e da educação ambiental. Só que a questão que fica também muito clara para mim é qual é o entendimento que as pessoas têm de educação ambiental. Muitas das vezes, o entendimento que as pessoas têm da educação ambiental é uma visão muito superficial. Uma visão que não leva em consideração a complexidade do que representa a educação ambiental. Então, muitas vezes, você vê ações muito pontuais e não o entendimento da educação ambiental como um modelo de qual que é a sociedade que a gente deseja, qual que é a sociedade que a gente quer construir. Porque nós que conhecemos, e aí aqui a gente precisa lembrar, né, as diretrizes da educação ambiental climática, ela apresenta aí alguns caminhos possíveis. E uma das coisas que se fala é que não é pela engenharia que iremos resolver o problema da adaptação. E, para mim, um ponto principal é levar aos municípios, levar aos estados, levar ao poder legislativo, tanto a nível municipal, estadual e nacional, que sem educação ambiental não há futuro. E é sobre isso que a gente precisa pensar, porque a educação ambiental nos faz compreender que somos todos parte de um mesmo planeta, de um planeta que está passando por momentos muito complicados. A gente tem visto aí as ondas de calor em diversos estados. Aqui na minha cidade, aqui em Pirenópolis, a gente tem acontecido fortes chuvas, e aí as mudanças climáticas associado ao não planejamento urbano ou à ocupação sem controle do território desencadeia diversas tragédias. E a gente precisa estar atento a isso. E aí, para finalizar, nós não podemos esquecer que no Brasil é um dos países no mundo que mais mata ambientalistas. Então, a gente precisa, com isso, compreender o nosso papel de lutadores e, principalmente, de lutadores coletivos. A educação ambiental, ela não pode ficar reduzida a um determinado grupo de pessoas. E por isso que a Política Nacional de Educação Ambiental, ela é fundamental ser pensada de forma transversal. Porque se a gente não pensar a educação ambiental de forma transversal, a gente vai ter uma visão repartida da sociedade. E é exatamente essa visão repartida da sociedade que nos levou aonde nós estamos hoje. E aqui, para finalizar, que eu já vi que o meu tempo aqui concluiu, eu quero dizer a vocês que quem aqui está falando junto a vocês é um resultado das políticas públicas de educação ambiental. Eu sou resultado desse processo. Eu fui de coletivo jovem de meio ambiente, eu fui da Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade, eu fui dos espaços de Sala Verde, e se hoje eu estou aqui, né, dialogando com vocês, é resultado de quem pensou e construiu essas políticas públicas. Se hoje eu sou protagonista dessa história, é porque existem as redes brasileiras, as redes nos territórios que possibilitaram com que hoje eu esteja aqui dialogando com vocês, para que a gente junto caminhe, de fato, para o mundo que a gente sabe que a gente precisa cuidar, né? Então é isso. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Tadeu Costa. A última parte. Importante reflexão. A última parte da sua fala.
A última parte da sua fala foi bastante impactante. E aí eu chamo a Rejane Ferreira para também, né, tentar responder alguma coisa das nossas cutucações. Está com você, Rejane, a palavra. Está me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim. Então, boa noite a todas e todos e todes. Eu vou começar fazendo uma autodescrição, né? Porque de onde eu venho, do trabalho, a gente faz esse processo. Eu sou uma mulher negra, estou usando óculos, estou usando uma blusa branca e tenho um cabelo longo de trança. Eu quero agradecer, né, o convite para estar nesse espaço tão importante de debate sobre educação ambiental. Vou cumprimentar a Jaque, com isso eu cumprimento a todas e todos que estão aqui e agradecer por esse momento. Me chamo Rejane Ferreira, sou geógrafa, como a Jaqueline já colocou. Eu estou presidenta do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e também componho o Observatório da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha. Eu vou falar um pouco do que é o trabalho do Comitê do Observatório, né? Aqui, né, os colegas que me antecederam falaram nesse nível mais macro, né, nesse processo mais nacional, estadual, e o observatório ele atua dentro de uma bacia hidrográfica, então a gente olha esse processo da bacia hidrográfica como esse espaço onde a gente possa realizar ações para melhorar as condições dos nossos rios dessa bacia hidrográfica. O observatório, a bacia hidrográfica no Canal do Cunha, ela está localizada somente na cidade do Rio de Janeiro, e dentro dessa bacia são 36 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Nós viemos, né, realizando um trabalho desde 2011 nesse observatório. O observatório é um espaço onde diferentes instituições atuam nesse espaço, e a gente vai pensando e ali construindo esse lugar da melhoria dessa condição dessa bacia através. E aí como a gente começa, né? Como é que a gente começa pensando a questão ambiental, dialogando sobre a melhoria, a gente o caminho que nós realizamos, a gente fala que é sempre o caminho das águas, né? Então a gente vem da montante, nas áreas mais altas, dessa bacia hidrográfica, às áreas mais baixas. E o Canal do Cunha, ele deságua na Baía de Guanabara, né? Que é um estuário muito importante aqui para o estado do Rio de Janeiro. E como é que nós entramos? Como é que nós dialogamos? É através da educação ambiental. A educação ambiental ela é essencial para que a gente possa dialogar com toda a população dessa bacia hidrográfica. E aí a gente começou no início com os jovens, né, dialogando realizando seminários com pescadores, juventude, realizando cursos com essa juventude, dialogando em especial com as instituições que já estão no território, que já realizam o trabalho de educação ambiental para fazermos juntos e pensarmos a melhoria desse processo. E nosso foco especial é o meio ambiente e a melhoria das nascentes e dos rios dessa bacia hidrográfica. E aí eu já entro nessa que a Jaque trouxe, né, que quando pegaram ali os eixos, né, está se falando pouco de água. E falar de água é essencial nesse processo. A Jaque começou a falar
da questão da alimentação e não falou da água, é isso, né? Falar de alimentação é falar de água, falar de plantio é falar de água, e falar de saúde é falar da água. Então, é essencial que a água não seja, né? Pode ter em outros eixos, podem ter aparecido a questão da água, mas é essencial que em todos os eixos, em especial quando a gente fala de educação ambiental, que a água apareça como algo importante. Porque se a gente falar de água, a gente está falando de saneamento, falar de saneamento, falar de saúde, e falar de saúde é falar de melhoria de vida. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente passou aí por um processo de concessão e privatização da água, né, do esgotamento sanitário e da água potável. A gente sabe que houve uma mudança da legislação do marco legal do saneamento para que pudessem ir nesse caminho, né? Já se falou aqui do governo anterior e como todos nós, né? Todos e todas nós que trabalhamos com a questão ambiental, que a gente pensa essa questão ambiental mais ampliada, quanto nós sofremos com os desmandos e os retrocessos, e a questão do saneamento, logo a da água, foi um problema também. E aí a gente está pensando, aqui no Rio nem todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, no estado, né? Mas pós-concessão ou privatização, né? Porque a gente fala privatização, eles falam concessão, a gente tem vários bairros, várias localidades, em especiais os territórios que a gente chama de territórios socioambientalmente vulnerabilizados, que são as favelas e periferias, que estão ficando sem água. A Zona Sul, que é a área de Itanobre, também fica sem água, mas para a Zona Sul ficar sem água, a área mais empobrecida está mais tempo ainda sem água. São 5 dias, 10 dias, 15 dias sem água. E aí, e o que isso tem a ver com a educação ambiental? Tudo. Porque uma parcela considerável dessa população não consegue nem saber aonde ela, para além das empresas privadas, né, que estão com concessão, aonde ela pode buscar esse processo. Aonde ela vai fazer, né, com quem ela vai dialogar, né? Tem a Defensoria Pública, tem os outros espaços para além da empresa, aonde essas pessoas podem questionar a questão da falta d'água. Então, água, quando a gente pensa nesse processo, é tudo, porque sem água não há vida. Já colocaram aqui a questão da floresta, né? Sem água também não tem floresta, e o quanto o racismo ambiental vai atravessar isso também, né? Porque quem é a população que está nesses territórios, né? A gente sabe, quando a gente fala de periferias e favelas, nós estamos falando sobre essa questão da população da população periférica. Nós estamos falando aí da população negra e indígena, que está sempre à margem nessa sociedade. E aí, para concluir, nesse processo, então, falar de educação ambiental é falar de água, e para concluir, né, o Comitê de Bacia, nós temos a Câmara Técnica de Educação e Mobilização, da qual a Jaque é coordenadora, e nós estamos, nesse momento, né, vai sair um edital aí de educação ambiental, nós estamos há um tempo, né, já buscando que esse edital saia, mas já saiu um edital, mas ele não nos era satisfatório, porque ele não trazia a dimensão de educação ambiental e não permitia, né, que instituições, organizações e ONGs pudessem competir nesse edital. Então, houve uma mudança e agora vai sair um edital de educação ambiental no CBHBG para financiar 10 projetos. E qual é a novidade disso? É que as ONGs também podem competir, né, nesse edital e podem realizar as ações de educação ambiental em seus territórios. Porque a gente falou aqui do macro, mas a gente sabe que a educação ambiental, quando a gente fala, né, da política, na hora das ações,
é nos territórios, né? É ali no bairro, é numa bacia hidrográfica, é numa escola que a gente começa e inicia o processo de educação ambiental, né? A gente não consegue tudo ao mesmo tempo. Então, essas ações menores, elas são essenciais para que a gente possa realizar a educação ambiental com qualidade nesse país, né? E dentro dos nossos territórios. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e que a gente possa, de fato, mudar o nosso olhar sobre a educação ambiental nesse país. Obrigada, Rejane. Deu um pouco de luz da Obrigado, possibilidade de termos ações, né, para dar conta dessa invisibilidade, né, da água. Eu passo a palavra aí ao Maurício. Não, é bem rapidamente, aproveitando o gancho da companheira relativa à água, né? Lembrando sempre que a água é o principal bioindicador das mudanças climáticas, pelo excesso ou pela escassez, né? E também, resgatando um pouco da história, a gente queria fazer aqui uma colocação do que o FBOM está pensando em colaborar nesse momento que, para nós, é o momento da ecopolítica. Nós chegamos no que nós dizíamos há 30, 40 anos atrás, a crise climática, a emergência climática, nos leva agora ao momento da ecopolítica, que nos leva à necessidade de termos mais democracia, discutimos o decrescimento, discutimos os direitos à natureza e também a demografia racional, né, com mais racionalidade. Então, eu queria colocar para vocês, não sei se a Helena está aí na agulha, Helena, uma rápida apresentação para provocar aí o debate e ver também como é a sensibilidade das pessoas em relação à proposição que nós temos. Não sei se a Helena está conseguindo colocar a apresentação, que nós estamos discutindo aqui no FBONS que numa da linha dos 4D, a necessidade de ampliarmos a democracia e utilizar melhor os instrumentos democráticos que já existem no país, assim como não só a lógica da democracia parlamentar representativa, mas avançarmos na democracia participativa e direta, né? E aí, não sei se a Helena está conseguindo colocar, Helena, a apresentação. O que nos preocupa é que há... Vocês conseguem ver? Como que é? Perdão, eu espalhei aqui, vocês conseguem ver? Ainda não está aparecendo? Não. Não, ainda não. Vou tentar de novo aqui. Tá bom. Então, vou avançando aqui, certo? Está no anterior. Isso, nesse aí. A democracia participativa, existem instrumentos, que nem uma campanha que o FBOM pretende puxar, que é a questão de termos referendo para aprovação de PDOTs, por leis que atinge a todo mundo. E logo, Ramiro, logo assim que eu terminar aqui, nós vamos abrir as colocações. E a gente está nessa preocupação de também termos projetos de lei de iniciativa popular, para além do espaço apenas representativo parlamentar. E aí, você pode avançar, Helena? A gente coloca aqui para vocês que só quem tem mais idade deve se lembrar, a última campanha de educação ambiental que teve no Brasil de massa foi sobre Sugismundo, a questão do lixo. Isso já vamos fazer 35 a 40 anos atrás, ou seja, campanha de comunicação de massa foi muito pouco. Porém, a educação ambiental, a luta da educação ambiental no mundo já tem 50 anos, né? Vem desde lá de 68, a primeira conferência da ONU sobre o homem e a biosfera, 72, a famosa conferência de Estocolmo, a primeira sobre o meio ambiente humano, né? Algumas pessoas esquecem que o dia 5 de junho se transformou no Dia Mundial do Meio Ambiente, porque
justamente foi o dia que começou essa conferência. Pode ir para frente, Helena. Nós temos alguns marcos importantes, se você puder avançar aí, que começaria pela... Você vê, são 50 anos da primeira Conferência Internacional de Educação Ambiental em Belgrado, onde saiu a Carta de Belgrado. 1977, 48 anos atrás, a Conferência de Tbilisi, que é outra Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, foram aprovados os primeiros princípios globais de educação ambiental, né, e dentro de um processo histórico de avanço civilizatório graduais e de acumulação de forças, né? Nós tivemos, em 92, também o Tratado sobre Educação Ambiental, construído pela sociedade civil. Pode avançar, Helena? É um rápido briefing aqui para a gente chegar onde nós... na cúpula, já na ECO 92, tivemos 7 instrumentos importantes, convenções e tratados, declarações, né? Algumas foram alteradas, a Agenda 21 hoje é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Alguns deles trabalharam, em geral, a questão da educação ambiental. Pode avançar, eu destacaria que poucas pessoas têm ciência sobre o que tem na Convenção de Mudanças Climáticas. A Convenção de Mudanças Climáticas está lá, entre os seus compromissos, promover a cooperação na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança climática, ou seja, 92, lá se vão mais de uma geração, e isso, como bem colocou a maioria, não pouco avançou. Pode ir, Helena. Avançar. Alô, alô. Helena, consegue girar? Ótimo. E aí chegamos no Acordo de Paris, né, em 2015, e nos contextos acordados, um deles fala textualmente: afirmar a importância da educação, do treinamento, da conscientização pública, da participação pública, do acesso público à informação e da cooperação a todos os níveis. Isso está previsto no Acordo de Paris. O Acordo de Paris são 29 artigos, e tem um que trata especificamente de educação. Vamos para frente, além de outros que têm interface. Pode ir para frente, Helena. Alô, alô. Bem, o artigo 11 fala de capacitação, né? Então, o Acordo de Paris, não sei se vocês sabem como funcionam as COPs, se debruça sobre cada artigo desse, e que é um conjunto de compromissos, e tenta se trabalhar operativamente a nível de cada país, assumindo seus NDC, e também a questão de finanças, que foi, inclusive, o debate mais importante na COP29. Então, no artigo 11, fala de capacitação para fortalecer habilidades de países de desenvolvimento, e fala também dos aspectos pertinentes da educação. Pode ser o artigo seguinte, acho que é o 12º. Consegue avançar? Pronto. O 12º é justamente sobre educação, conscientização e participação pública. E, pasmem, até a COP29, ou seja, 33 anos desde a ECO 92, não avançou nada em relação a esse artigo 12. Ou seja, isso é uma coisa importante para a gente levar, construir, debater rumo à COP30, e na COP30 o que demonstra o quanto está sendo subsumida o tema educação ambiental, não só no Brasil, como no planeta, nas estratégias para enfrentamento da mudança climática. Além da transparência, né, que cada país tem que apresentar o seu NDC, o Brasil já fez 4, 2 foram na época do Bolsonaro com pedaladas, e, infelizmente, o prazo de apresentação das NDCs até agora apresentaram o seu. O Brasil apresentou durante a COP29. E, por isso, nessa tentativa de aperfeiçoarmos e avançarmos na democracia, pode girar, viu, Helena? Ampliarmos a democracia, o FBOM está propondo algumas iniciativas e projetos de lei de participação popular. Eu queria lembrar a vocês todos que o antigo Código Florestal, na Lei 4771, que deixou de estar em vigor em 2012, tinha um artigo 42 que falava tacitamente
que as estações de rádio e televisão incluiriam obrigatoriamente as suas programações, textos e dispositivos de interesse florestal planejados pelo órgão competente no limite mínimo de 5 minutos semanais. Esse artigo permitiu uma ação civil pública, um ACP, que obrigou as TVs e as rádios a terem, e os jornais também, a terem espaços para educação ambiental de massa, certo? Isso resultou, por obrigação legal, no Globo Ecologia, por exemplo, no Eco Senado, em TVs e jornais terem espaços específicos, jornais tinham colunas sobre educação ambiental entre 1994, certo, até 2012. Depois de 2012, esses espaços foram totalmente subsumidos e não mais transformou-se em uma oportunidade de avançarmos. Por isso, pode avançar, Helena. Nós estamos sugerindo, e é interessante ouvir o que as demais pessoas podem se colocar, né? Na própria política de educação ambiental, lá na lei de 99, no artigo 13, diz a difusão por meios de comunicação de massa em espaços nobres de programas e campanhas educativas e de formação sobre temas relacionados ao meio ambiente. Ou seja, lá já se trabalhava, como entendia-se por educação ambiental não formal, também ações práticas nesse sentido. Vamos lá, tem a campanha Junho Verde, que as pessoas esquecem, foi incorporada em 2022 na Política Nacional de Educação Ambiental, não teve uma campanha Junho Verde até agora. Vamos ver se esse ano emplaca. Vamos lá, Helena. Então, são normas que estão em vigor. Se você puder avançar, pronto. E aí, a gente está propondo, né, que, para além da questão da campanha Junho Verde, que possamos pensar num projeto de lei de iniciativa popular. Ele é encaminhado direto à Comissão de Legislação Participativa. Não precisa ter 1,5 milhão de assinaturas, certo? Ele pode ter menos, bem menos que isso, e ser subscrito por deputados que tenham quantidade de votos que possam chegar a esse 1,5 milhão. Ele é obrigado, pensando em resgatar a obrigatoriedade de educação ambiental de massa nos programas. Simulamos, mas a ideia é mais ou menos que tenhamos as condições de obrigar as estações de rádio, o termo de programação, o que dá 1h30 aproximadamente por semana, com conteúdos de consciência ecológica e mudança climática. Né? Pensando também numa opção de trabalhar também com os demais meios de comunicação, tanto virtuais quanto jornais. Então, a gente acha que está no momento da política e a gente tem que começar também a iniciativas dentro dos espaços que já existem e são pouco usados no Brasil. Essa é a proposição aqui, hoje, com os 4 palestrantes, mais a Jaque, e, por último, o FBOM também propor essa campanha para a gente retomar as possibilidades da educação ambiental estar no seu devido lugar. Recording is on. Não? Tá certo. Então, vamos ver quem é aqui. Eu vi que 2 ou 3 se inscreveram antes ali, querendo falar, não sei se ainda estão por aí. Tem alguém mais aí querendo? Pode só levantar a mãozinha aí, a gente já dá espaço. Alguém colocando? Já que você quer fazer alguma colocação aí geral, para depois a gente voltar para os nossos palestrantes, as pessoas que estavam querendo falar, não sei se saíram. Jaque? Então, pessoal, já estamos aí com o adiantado da hora, né? Quase 9h30. Eu agradeço muito a presença de vocês. Como eu falei, a partir da visualização, né, que nós tivemos do que emergiu, né,
do que foi mais candente no nosso olhar, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, das propostas que estão lá na plataforma da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, nesse nosso eixo 5, onde está a educação ambiental, eu vou assim, reiterar, né, a minha fala anterior, que precisamos dar continuidade a esses encontros. Dentro da perspectiva que foi falada de forma muito clara pelo Tadeu, no sentido de que precisamos construir uma incidência política nessa 5ª conferência. E, para isso, a gente precisa estar muito bem preparado, né? E, no que está lá escrito em termos de deliberação, uma outra questão que emergiu é que as propostas, muitas delas, elas se restringem, né, ao local, né? Ou seja, as pessoas apresentando propostas para o seu território, para o seu município, né? E não conseguindo trazer, né, essa perspectiva numa forma mais macro. Então, assim, temos a importância do local, bem colocado pela Rejane, porém, ao levarmos propostas para a Conferência Nacional, nós, educadores ambientais, que estaremos lá, alguns de nós que estaremos lá, a gente tem que conseguir traduzir, né, todas essas demandas territoriais, demandas locais, demandas municipais, em propostas de âmbito nacional e de forma muito bem arquitetada. Porque, senão, a educação ambiental vai ficar invisibilizada nas deliberações finais desta conferência. Então, nós estamos tentando, em todos os territórios, em vários dos territórios, nos elegermos como delegados. Não está fácil, porque com o desmonte das políticas públicas a nível federal, houve uma avalanche de desmonte também a nível estadual e também a nível municipal. Nós temos gestores e equipes gestoras nos municípios e nos estados que não sabem o que é conferência de política pública, ou sabem muito bem e, por isso, estão fragilizando a dimensão de participação social destas conferências. Isso vem acontecendo bastante nos municípios, tá? E não é apenas pela dita direita, mas também por grupos autodenominados de esquerda, que não entendem que uma conferência de política pública, quando você tem uma delegação, ela precisa ser heterogênea, ela precisa ter diversidade para que aquela delegação possa levar efetivamente perspectivas diversas que possam se transmutar em propostas robustas a nível nacional. Então, assim, no nível dos municípios, temos uma fragilização que é paradoxal, né, da participação social e da mobilização social, né? Ou seja, a Conferência de Política Pública é um espaço de controle social, de iniciativa do ente público, mas é um espaço de controle social. Porém, paradoxalmente, você tem, ou contraditoriamente, você tem uma fragilização de forma arquitetada, muitas vezes,
pelo poder público da dimensão de participação social. Então, a gente tem que estar muito ciente dessa conjuntura, porque isso pode levar a uma maior fragilização da educação ambiental, da dimensão de educação ambiental e da dimensão de governança, que é exatamente esse eixo 5, lá na Conferência Nacional, né? E uma tentativa, né, de facilitar ou de trazer uma perspectiva apenas tecnicista, tá, para as deliberações e para o texto final, tá, dessa conferência. Então, nós temos não sei se vocês estão ouvindo aqui os tiros aqui na minha região, aqui, né? É a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma ação hercúlea a ser feita, né? Então, eu queria trazer essa perspectiva aqui como as minhas, enfim, últimos aperreios aqui, e aí eu abro a palavra para as despedidas, né, de vocês, nossos debatedores. Talvez começando agora, de trás para frente, eu passo a palavra aqui à Rejane para fazer suas considerações finais. Está me ouvindo, né? O microfone hoje não está dos melhores. Eu quero agradecer novamente, né, por esse momento. É enriquecedor quando estamos num espaço onde tem pessoas de diferentes espaços, com diferentes visões, e pensar, e já que a sua fala foi essencial, né, agora direcionar, né, para essa conferência nacional, que o nível, agora tem que pensar no nível macro, né? Já teve as locais e agora pensar numa política de educação ambiental nacionalmente, não localmente, nesse momento. Então, eu só tenho a agradecer por essa troca e aprendizado. Adeus, suas considerações. Tá. Então, pessoal, de novo, agradecer, muito bacana a gente estar aqui junto, podendo dialogar sobre um tema que, para mim, é de fundamental importância, né? Como eu disse, não usei essas palavras, mas vou usar, a educação ambiental salvou a minha vida, então eu gostaria que a educação ambiental salvasse a vida de várias pessoas e das instituições também, né? Porque eu acho que a gente precisa compreender e, principalmente, entender a importância da participação social. Não vamos esquecer que no plano plurianual participativo, PPA participativo, por uma organização nossa, conseguimos aí colocar como um dos temas principais a questão ambiental, né? E isso é resultado do quê? De mobilização, isso é resultado de organização. A gente precisa ter esse olhar da mobilização, da organização. E a gente tem que entender, principalmente nós que estamos aí dentro das conferências, eleitos delegados, é o meu caso, eu fui eleito delegado municipal, às vezes a gente não quer dizer, às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas a gente tem que ser estratégico. Quais são as duas propostas que a gente quer ver na nacional? A gente precisa ter isso muito claro, porque se a gente não chegar com isso muito claro dentro da conferência estadual, nós podemos ser engolidos. Então, isso também é muito importante a gente estar pensando, porque muitas vezes pode-se utilizar do espaço de participação social para encaminhar propostas que nós não necessariamente concordamos. Porque é isso que eu falo, o corpo precisa estar presente, nossa voz precisa estar lá para garantir o que de fato
a gente quer. E eu imagino que uma das propostas que vai ser uma das mais badaladas é exatamente a questão da educação ambiental enquanto disciplina. E aí vamos pensar que a gente tem duas propostas, a gente já vai perder uma proposta. Por quê? Por uma falta de qualificação, da representação, do entendimento do que é a Política Nacional de Educação Ambiental e da oportunidade que a gente tem por meio da educação ambiental. Então, essa é a provocação que eu deixo, né? Vi aqui a proposta que o FBONS apresenta e aproveito aqui para levar para o FBONS uma proposta para o FBONS pensar sobre. A gente tem falado muito sobre redes sociais, sobre algoritmos, sobre as big techs. E a gente precisa pensar nisso também em relação às mudanças climáticas. Dentro dessa regulamentação, dentro dessa regulação, a gente precisa pensar que a educação ambiental, ela precisa estar presente também nessas plataformas. Porque lembrando que hoje a gente vive aí a era da desinformação, usada principalmente pelas big techs. Vamos pensar sobre isso. Acho que é um desafio que a gente tem aí, que é um desafio de comunicação. A gente precisa se comunicar para fora da nossa bolha. Por quê, gente? Porque a gente não pode viver um novo desmonte. E para a gente não ter esse novo desmonte, a gente precisa fortalecer dentro dos territórios e aproveitar as oportunidades nacionais para dizer, olha, nós queremos uma educação ambiental forte e transformadora dentro dos territórios. É isso. Muito obrigado. Bom, quero também agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto de vocês, de cada uma de vocês. É sempre enriquecedor, né, esses momentos. E aí eu acho que a gente precisa se articular, né, bastante, a gente precisa buscar identificar quem são as delegadas, os delegados, e fazer uma articulação. A gente precisa de redes, de fato, né? Então, a gente precisa dessa conexão né, para acontecer uma rede, precisa ter conexão. Então, a gente precisa criar, estimular, fortalecer essas conexões, e mais do que a conferência, né, estar lá, votar nas propostas, eu penso que a gente precisa ir além disso, né? Então, a gente vai reunir não sei quantas pessoas na conferência e a gente precisa estar articulado com essas pessoas que vão estar lá presentes para dar continuidade, né? Então, a partir de cada conferência livre que aconteceu, de cada conferência municipal, regional, intermunicipal, enfim, a gente tentar identificar isso para que os movimentos que foram deflagrados a partir de cada conferência possam ser continuados e a gente incidir também nesses movimentos, ou seja, para além da conferência, né? Então, a gente chega na conferência, a conferência acaba e não acaba, né, ali. A gente não pode deixar que acabe ali na conferência. Então, a gente precisa se articular, porque estamos aí, né, gente? Ano que vem vem mudança de novo e a gente não sabe como que a gente vai estar, o que vai ser do nosso país de novo, né? Porque a democracia está sempre ameaçada. Acho que é uma lição, né, que a gente teve de não acreditar que a democracia está totalmente garantida só porque a gente tem uma Constituição, porque a gente tem as instituições. Então, a democracia, infelizmente, está sempre sendo ameaçada e a gente precisa estar muito bem organizado e articulados a partir dessa conferência, para além da conferência. Então, deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento a vocês. Bom, eu creio que seja eu, né, a falar agora. Eu quero, mais uma vez, expressar meu agradecimento por este momento. Obrigada, Jaqueline, obrigada, Maurício. Foi muito bom estar aqui, ouvir a todos os nossos queridos aqui, colegas, e dizer que realmente a articulação para as conferências é um desafio bastante grande que nós temos que enfrentar imediatamente.
E para isso, eu peço aí a todos nós, a vocês que estão aí, às vezes, mais próximos de alguns movimentos organizacionais, que vejam de que maneira, como representante da Rebeia, ou do FOBONS, ou de outros segmentos, como é que a gente consegue se organizar junto com as coordenações da conferência. Eu acho que até vou dizer a coordenação da Conferência Federal. Aqui no Paraná, a nossa Conferência Paranaense vai ser do dia 12 e 13 de março. E eu estou como delegada para ir para lá. E lógico que eu gostaria, vou fazer o possível para estar na Federal também. Então, como é que a gente se articula? Eu quero pegar aí as palavras da Antonieta, que falou agora há pouco, mas eu vejo que também foi uma fala meio, mais ou menos, geral, o Tadeu falou também sobre isso. Como é que a gente vai articulados para que as nossas propostas estejam alinhadas e mais? Imagina, nós estamos indo aqui do Paraná e eu não conheço os outros delegados, supondo que eu vá para a Nacional. E ainda mais, como é que nós vamos conhecer e ter uma articulação para não apenas votar lá, mas depois sair articulados? Como é que a gente faz isso? Para isso, a gente precisa ter um espaço junto com as coordenações para atuar. Como é que a gente continua com contato com estes delegados? Como é que a gente expõe e transforma estas propostas em metas e projetos que podem fazer parte desse plano nacional, né, de educação ambiental climática? Por que não? Nós estamos abertos para isso, mas como é que a gente faz essa articulação? Então, eu estou, assim, muito esperançosa, eu vou usar essa palavra, mas, por outro lado, muito apreensiva para que isso aconteça. Por outro lado, eu quero contar com todos vocês. A gente tem um canal, que é o do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, que é instituído por lei, que ele existe, e ele tem seu espaço. E é um espaço social da sociedade civil organizada. Não é do poder público. Então, venham participar conosco, venham fazer parte. E a gente vai continuar trazendo e vocês nos ajudem a ajustar. Eu vou usar esta palavra, ajustar. Isto que nós estamos querendo, se sair lá diretamente como proposta, ou se a gente sabe que é uma necessidade, para dentro dos planos de trabalho que a gente quer desenvolver nacionalmente nesse grande coletivo. E vamos pôr, como dizia, a banda na rua. Vamos pôr a banda na rua, colocando as redes e as universidades e as escolas e os governos que disseram que vamos apoiar, porque tem muitos que já disseram. Quem sabe a gente se surpreende com esse grande movimento. E como disse a Henriqueta, a democracia está em permanente ataque. Nós passamos tempos muito bons quando a gente não sentia esse ataque à democracia e a gente estava tranquilo. Mas nós nos descuidamos, talvez, de educar melhor os nossos contemporâneos, porque não são os jovens, são os mais velhos, os de meia idade, que estão nesse movimento. E nós precisamos recuperar isto. A educação ambiental, e neste caso, eu chamo climática porque eu preciso, pelo fórum, né? Se não for do clima, não vai estar dentro do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, ele não é um fórum de educação. Entendam isso. Essa educação ambiental climática pode ser a porta de fortalecimento das comunidades, da territorialidade e do pertencimento e da participação. Eu quero, então,
deixar aqui que é essa a minha esperança, é esse o movimento que eu estou trabalhando dia e noite para que aconteça e contar com todos vocês. Juntos nós podemos. Juntos nós somos fortes e nós podemos vencer e trabalhar de tal maneira que a maior parte do Brasil esteja neste movimento. Então, nós poderemos colher bons frutos.